Preparado para melhorar as tuas competências de comunicação ou para conhecer algumas técnicas para ser um líder melhor? Bem-vindo ao Comunicar e Liderar com Arte. O episódio de hoje é a história deste podcast. Este é o episódio de despedida. Ouviram bem? É um episódio de despedida. O último episódio do podcast Comunicar e Liderar com Arte. Pela última vez e em jeito saudoso. O tema do episódio de hoje é criar um podcast. A perspectiva de uma aprendiz. Como surgiu a ideia de criar um podcast? A criação deste podcast está inserida no meu percurso educacional nos Toastmasters. O meu percurso educacional é estratégias motivacionais e um dos projetos que podia realizar era criar um podcast. Este projeto é opcional no percurso, porém fiquei logo interessada, uma vez que era um projeto em que iria fazer algo diferente e fazia todo o sentido fazê-lo. Porque um dos meus objetivos nos Toastmasters é ser uma comunicadora melhor. Dividi em vários espaços a criação do meu podcast. Querem saber quais os passos principais para criar um podcast? Atenção, esta é a versão de uma aprendiz. O primeiro passo, quando se decide fazer um podcast, é definir o conceito e a temática do podcast. Quando se pensa em fazer um discurso, muitas vezes ficamos a pensar qual o tema que vamos escolher. O mesmo acontece quando se decide fazer um podcast. Ao início pensei no género de podcast que queria fazer. Se entrevistando pessoas que pertencem à minha esfera pessoal, um podcast humorístico, informativo, entre outros géneros de podcasts que existem. Optei fazer um podcast informativo, em que nos vários episódios iria abordar os vários subtemas de uma temática geral. A partir daqui, pensei qual seria a temática que iria desenvolver. Como este é um projeto associado ao meu percurso educacional nos Toastmasters, pensei que a melhor temática seria falar sobre comunicação e liderança. Segundo passo para a criação de um podcast. O nome do podcast. O nome que damos a um podcast também não é algo que seja fácil de definir, porque começamos a pensar em muitos nomes e qual será o melhor nome para dar ao podcast. Na altura estava indecisa entre vários nomes e optei por Comunicar e Liderar com Arte. Gostaram do nome que escolhi para o podcast? Vamos então ao terceiro passo, edição do podcast. Que programa escolher? Para a montagem do podcast, decidi usar o PowerPoint para fazer as montagens das gravações. Porquê o PowerPoint? É fácil de usar e é um programa com o qual tenho alguma experiência. Como os episódios iriam ser pequenos, até 15 minutos, o PowerPoint é relativamente rápido a converter para vídeo. Caso pensem em fazer um podcast mais longo, o PowerPoint já não será a melhor opção, porque começam a sentir que o programa está subcarregado. Neste caso, aconselho a pesquisarem outros programas para a edição. Na edição do podcast, juntava os vários áudios que ia fazendo para determinado episódio, dado que gravei sempre os episódios por partes. Eu preferi fazer por partes, porém podem gravar o áudio do episódio do podcast que estão a gravar todo de uma vez. Quarto passo, áudio. Como gravar? Como sou uma aprendiz, não tenho um sistema de som adequado para gravar o podcast, como por exemplo um microfone e um gravador de alta definição. Porém, isso não me condicionou. Utilizei uma aplicação para gravar o meu discurso nos 2 primeiros episódios.
e depois comecei a utilizar a aplicação nativa do meu telemóvel de gravação. No entanto, apercebi-me que o som ficava mais baixo ao gravar com a aplicação nativa de gravação do meu telemóvel. E assim voltei outra vez à aplicação que estava a usar nos primeiros 2 episódios. O meu conselho é, antes de começarem um podcast, fazerem um teste à aplicação nativa de gravação do vosso telemóvel ou computador. Caso achem que o som fica baixo, pesquisarem outras aplicações na internet que permitam ter um som mais audível. 5º passo: canal para difundir o podcast. Como referido anteriormente, este é um projeto do meu percurso educacional nos Toastmasters. O projeto é a criação de um podcast que podia ser ou não publicado e tinha que gravar pelo menos 60 minutos de áudio. Eu escolhi publicá-lo e torná-lo público, uma vez que esta temática interessa a muitas pessoas. Torná-lo público envolve pesquisar qual será o melhor canal para o difundir. Vi alguns sites dedicados exclusivamente à publicação de podcasts. No entanto, a versão não paga, o episódio só iria estar disponível durante um determinado período de tempo. E pensei que gostava que os episódios ficassem disponíveis durante mais tempo. Também pensei criar um website onde iria publicar os vários episódios. E por fim, lembrei-me que também se poderia usar o canal do YouTube. Depois de ponderar, achei que o canal do YouTube seria a melhor opção. 6º passo: o layout. Seguidamente veio a criação do layout dos episódios e a imagem de capa do canal do YouTube. Escolher as cores a utilizar, a informação a passar ao longo do vídeo à medida que se está a ouvir o áudio. Este layout deve ser sempre o mesmo ao longo dos vários episódios para as pessoas reconhecerem a imagem padrão do podcast e associarem essa imagem ao podcast. Neste caso, associarem a imagem ao podcast Comunicar e Liderar com Arte. 7º e último passo: publicar o podcast. Quando temos um episódio gravado e editado, vem a parte do publicar. Tinha definido que este podcast iria ter 7 episódios. No entanto, decidi fazer um episódio extra. Ou seja, este episódio, o episódio de despedida. Também defini que iria publicar todas as quintas-feiras um novo episódio de forma a organizar o meu tempo e não procrastinar e ir adiante a publicação de episódios. Para terem uma noção, cada episódio de cerca de 15 minutos demorava entre 1h30 a 2 horas a estar pronto. Portanto, era algo que consumia muito tempo. E como é algo que podemos gravar várias vezes, quando nos enganamos, voltamos sempre atrás e gravamos de novo sempre que nos enganamos, não é? O problema é que depois enganamos noutra parte e voltamos atrás. E começa a ser um ciclo vicioso. E por isso decidi dividir os episódios e ir gravando por partes. E mesmo assim, alguns episódios foram ficando com algumas muletas verbais que não consegui eliminar, como o prolongamento de palavras, o gaguejar, entre outros. Estes foram os meus 7 passos para a criação do podcast. Muitos destes passos são feitos em simultâneo, ou seja, estão todos interligados. Em conclusão, a criação de um podcast é muito trabalhosa e precisamos de dispensar muito tempo livre para fazer e publicar os vários episódios. Para tal, precisamos de uma gestão rigorosa do nosso tempo livre. No entanto, é uma experiência que convido todos a fazer. Pelo menos pensem em fazer um único episódio de 10 minutos.
Ao longo destes 10 minutos, vamos nos aperceber de certas muletas verbais que não temos consciência que tínhamos. E também é uma forma de começarmos a gostar da nossa voz gravada. A criação de um podcast também envolve pensar nos múltiplos passos que referi ao longo deste episódio. Gostava de deixar um último conselho. O podcast não tem que ficar perfeito, o episódio não tem que ficar perfeito. Mais vale imperfeito do que nunca conhecer a luz do dia. E vão verificar que à medida que fazem mais episódios, vão tendo mais à vontade e esses episódios saem muito mais fluidos. Hoje termino com uma das minhas citações preferidas. É uma citação de Fernando Pessoa. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Obrigada por terem assistido ao último episódio do podcast Comunicar e Liderar com Arte. E não se esqueçam, subscrevam o canal do YouTube do Figueira da Foz Toastmasters Club. Até sempre, um toast.